vou falar sobre o Max Weber. Ele, assim como Karl Marx, é alemão também, certo? Ele nasceu em 1864, morreu em 1920, e ele, juntamente com o Karl Marx e com o Emile Durkheim, né, que o Jean falou, é considerado um dos fundadores da sociologia. E até a Valéria comentou comigo que eles são chamados no meio como os três porquinhos da sociologia, né? São os principais nomes aí. E para ele, a nossa sociedade é como se fosse um teatro social. Ele definiu esse termo aí. E dentro desse teatro social, nós teríamos os atores sociais, o papel social e o status social também. O que seria isso? Aqui, por exemplo, na Unip, o teatro social seria a Unip, né? E os atores sociais somos nós aqui. O papel social, cada um de nós desempenha um. E cada papel que nós desempenhamos aqui, ele vai conferir um status social. Esse status social aqui seria, por exemplo, eu, a maioria do pessoal aqui somos alunos. A Fátima é professora. Porém, isso é diferente do estamento da Idade Média, não é algo perpétuo. Isso pode mudar. Por exemplo, hoje a Fátima é professora, né, nesse conceito. Não, hoje a Fátima é professora, mas digamos que ela fala, todo saco cheio de dar aula, quero fazer algo diferente aí. Fala, quero aprender a tocar um instrumento. Ela fala, tem o Carlos toca guitarra, a Isabelle também, né, o Wallace, então deixa ele me ensinar. O teatro é importante porque permite que a gente faça rodízio de papéis. Né? Exatamente, aí o Carlos vai ensinar para a Fátima a tocar o instrumento. Nesse momento os papéis se inverteram. Ele vai ser professor e ela vai ser aluna. Então funciona dessa forma. Ele também definiu 4 tipos de ação social. Antes de definir cada tipo dela aqui, falar um pouco o que seria ação social. Ainda voltando aqui nesse contexto, a ação social, nesse caso aqui, desse exemplo que eu dei, seria, por exemplo, o papel do professor, né? A ação social que o professor pratica é ensinar, passar o conhecimento adiante. E no caso de quem for aluno, a ação social que ele faz é de recepcionar esse conhecimento, de aprender algo. E aí ele vai definir isso de 4 formas diferentes, né? Tradicional, afetiva, tem a parte racional que se subdivide em 2, né? Que seria a racionalidade por finalidade e a racionalidade por valores, né? Então vamos começar com a tradicional. Aqui no tipo de ação tradicional, vamos pegar um exemplo aí de escolha de profissão, né? Eu, por exemplo, tenho um pai e uma mãe que são médicos, meu avô foi médico também, e aí eu falo, vou seguir esse caminho, eu também vou escolher ser médico. Então, essa escolha que eu faço é uma ação social tradicional, por quê? Porque eu estou seguindo aí o costume da família, né? No outro exemplo, nós podemos pegar a afetiva. Afetiva, digamos, que nem o dia de hoje, não sei se o pessoal faltou porque faltou mesmo, se está com problema de trânsito, né? Está com dificuldade para estacionar, mas digamos que... jogo? Tem jogo. Acho que é quarta. Aí a pessoa está lá, está em cima da hora para vir assistir a aula aqui, chega aqui na frente, nenhuma vaga para estacionar, né? Só que aí você olha lá no final da rua, opa, tem uma vaga ali. Aí você vai chegando perto, quando você olha, vaga especial para deficiente. Aí você fica assim, putz, eu queria muito estacionar, mas você, não tem nenhum agente de trânsito, nenhum guarda aqui, eu não vou ser multado. Mas, já pensou se alguém aqui que é deficiente vem aqui, precisa dessa vaga e eu ocupei a vaga dele? Então, essa ação social de manobrar e estacionar em outro quarteirão para não ocupar essa vaga de deficiente seria uma ação social baseada, digamos, num afeto, né? Você está pensando ali tendo uma empatia pela Não seria de pessoa. valores? Também por esse enquadrar, mas esse sentimento, assim, na interpretação que eu tive. Mas aí me corrija se eu estiver errado. Você vê que não é muito fácil. E elas não são exclusivas, elas podem se misturar. Não são excludentes. Isso, não são excludentes. E aí nós temos agora a racionalidade, a ação social racional por finalidade, que ela é para atingir um fim. Independente de eu me importar ou não, né? Eu vou buscar o fim dela. Por exemplo, eu
estou voltando à noite da faculdade, já, sei lá, de madrugada, tem um semáforo ali que tem uma faixa de pedestres, não tem ninguém, nenhuma alma viva na rua, não tem ninguém atravessando. Você fala, pô, estou com pressa para ir para casa, quero tomar um banho, descansar e tal, mas está lá o semáforo e você sabe que ali tem uma câmera. Você fala, meu, estou nem aí que está vermelho, eu passaria, mas eu sei que tem a câmera, então não vou fazer isso porque vai doer no meu bolso, vou tomar multa, eu vou ter pontos na minha carteira de habilitação, então é pela finalidade de ter, de não levar essa multa e não ter esse prejuízo. E aí nós temos aqui a outra social, racional, que é baseada em valores. Aí nós caímos também nessa questão dos valores, que pode até se misturar um pouco com a afetiva, né? Pegando esse mesmo exemplo de você estar voltando para casa à noite, tem um semáforo ali, só que você sabe que está vermelho ali, você quer passar, não tem ninguém atravessando, você sabe que não tem câmera, que não dá em nada você passar por ele. Você vai sair impune, tudo bem. Só que aí você para e pensa, tô aqui, né? Essa cidade tranquila, eu sei que não vai ter problema nenhum ficar aqui, né? Osasco, São Paulo, sossegado, né? Então, mas eu não vou avançar o semáforo mesmo ali, né? Sabendo que não tem câmera, vou ficar aqui parado e esperar, porque vai que alguém veio fazendo isso e eu vou dar um mau exemplo e tal. Então, é pelos valores, independente de levar multa ou não, a questão dos valores da pessoa. E aí nós vamos para outro tópico agora, ele faz várias classificações, né? Esse aqui seriam os 3 tipos de dominação. Ele classifica em tradicional, carismática e racional. A tradicional, agora sim eu vou dar o exemplo da Idade Média. Só para deixar claro também, para ele esse tipo de dominação não é uma dominação por poder, pela força. Essa dominação seria o quê? É uma dominação que uma pessoa vai dar uma ordem e as pessoas que vão acatar essa ordem, elas vão acatar porque elas realmente acreditam que aquilo é legítimo, que aquilo é correto, né? E a tradicional, como que funciona? Vou pegar o exemplo mais básico aí, que é o da Idade Média, no estamento, né? Tradicional, você é um servo lá e você vai acatar as ordens do clero ou do rei. Por quê? Porque sempre foi assim, é a tradição, né? Quem nasce servo morre servo, quem nasce nobre ou no clero morre naquela condição. Então, como sempre foi assim, para você é fácil aceitar essa ordem, né? Sempre foi dessa forma aí. Então, essa seria a tradicional. Tem também a carismática. A carismática tem várias formas aí que ela pode ser aplicada, mas acho que o exemplo mais comum seria de líderes políticos e principalmente de líderes religiosos, né? Então, podemos citar aí, por exemplo, Jesus Cristo, Gandhi, Buda, mas vamos focar no exemplo que eu acho que o mundo ocidental mais comum de todos, que é Jesus Cristo mesmo, né? Jesus Cristo, ele era considerado o quê? Um enviado de Deus na Terra. Então, ele tinha ali essa missão, ele tinha, digamos assim, isso é a classificação do Weber, né? Poderes mágicos, digamos assim. E para o líder carismático ser aceito, ter os seguidores, esses seguidores continuarem acatando as ordens, as recomendações dele, ele tem uma coisa que eles chamam de rotinização do carisma. O que seria essa rotinização do carisma? Você tem que estar constantemente reafirmando aquilo que te faz ser aceito pelo grupo. Então, vocês podem reparar aqui nas passagens da Bíblia aí, tem sempre os milagres. Os milagres é o que fazia com que muitas pessoas fossem seguir Jesus Cristo. Então, tinha, por exemplo, multiplicar os pães, os peixes, andar sobre as águas, transformar água em vinho, ressuscitar um morto. Então, a cada ocasião dessa, ele vai renovando o carisma dele e a dominação. Quando a dominação do líder carismático acaba? Geralmente quando ele morre. Geralmente termina dessa forma, ou quando ele perde aquilo que faz ele ter esse domínio, né? Quando ele perde, digamos, esses poderes, né? Quando as pessoas deixam de acreditar nisso que ele faz. E aí, só para terminar com esse tópico aqui, quando ele morre, o legado dele
é meio incerto, porque, digamos, Jesus morreu lá, tem os apóstolos e tal, mas eles não vão ter esses mesmos poderes que ele, né? Até para algumas denominações aí pode ser que alguns virem santos e tal, mas até que alguém tenha algum diferencial que realmente seja aceito pelo grupo, mesmo que seja de alguém de outro grupo, enquanto isso não acontecer, o legado acabaria por ali, né? E aí nós temos a última forma aqui de dominação, que seria a racional. Essa racional ela já é bem mais próxima do nosso mundo contemporâneo, e ela vai mexer um pouco com o que o Weber também definiu, que é uma teoria da burocratização. Então, teriam várias formas de a gente explicar ela. Vamos pegar um exemplo, digamos, de documentos. Você está precisando, você é estudante aí, quer pegar um transporte público e pagar meia passagem. Você vai ter que passar por algumas etapas e apresentar alguns documentos. Ou, por exemplo, se você precisa viajar para o exterior, precisa tirar um passaporte, você também vai precisar seguir algumas etapas. E essas etapas, você vai chegar num órgão, numa repartição pública, né? E eles vão te ordenar, olha, eu preciso que você traga determinados documentos. Por exemplo, um comprovante de residência. O comprovante de residência, ele é um documento de uma empresa que é privada, mas essa empresa privada, digamos aí, é Sabesp, Eletropaulo, ou uma dessas operadoras de telefonia, são empresas privadas, porém elas têm uma concessão do governo. Então aí nós já temos um primeiro passo dessa burocratização, né? Você tem, por exemplo, a sua certidão de nascimento, vai dizer ali a cidade onde você nasceu. Outro passo da burocracia. Um RG vai te mostrar o estado onde você nasceu. E numa último grau aí o passaporte, né? Ele vai mostrar que você é brasileiro e vai mostrar para outros estados, né, soberanos, que você é brasileiro e que você não tem ali nenhuma restrição, né? Vai mostrar a sua real situação naquele país para os caras não serem pegos de surpresa, né? Saber que você não é, a princípio, fazer nada de errado lá fora. Isso seria uma coisa, né? E um outro exemplo que a gente pode dar, que acho que já até foi dado pelo professor Ari, questão de direitos humanos, a polícia, por exemplo. A polícia ela tem não sei se a palavra certa seria uma outorga do Estado, de poder usar a violência física, né, usar a força em determinadas situações, para conter um bandido que reagiu, que não se entregou, né? Então isso seria o que? Uma lesão corporal, poderia ser considerado o artigo 121 do penal, né, que é homicídio, mas não é considerado por quê? Porque a pessoa está cumprindo o dever dela. Ela tá usando a força proporcional ao delito que aquele criminoso cometeu. E essa pessoa aí, é para ver o porquê da legitimação desse domínio. Essa pessoa que é de uma repartição pública ou que é da polícia, ela não está ali por acaso. Ela não chegou ali por tradição porque ela era filha de policial, ou que era filha de um coronel. A princípio não, pelo menos, né? E de repartição pública, apesar de nós sabemos que tem casos de nepotismo, a princípio não é assim que funciona. Tem todo um concurso, né? E dentro desse concurso também existe a burocratização, né? Existe um edital, que tem regras e tudo mais. Então, existe todo um mecanismo legal para essa pessoa chegar até essa posição, né? E esse método de dominação é aceito por quê? Porque ele é legitimado pelo nosso sistema legal. Ele é chamado de direito abstrato, né? Então, essa seria a forma racional. E aqui a gente vai chegando mais para o fim, né? É algo que ele vai falar muito no livro dele, o nome do livro até um espaço aqui para colocar, não sei se eu lembro de fora. É a Ética, acho que até no Xerox ele cita esse livro como a principal obra nesse contexto que a gente está estudando, a Ética Protestante, que é considerada a principal obra dele. Então, esses tópicos que eu vou falar aqui, eles têm mais a ver com aquele livro ali. Então, vamos lá. Ele cita nesse livro, ele vai, ao longo do livro, ele divide mais ou menos umas 4 partes aí, que vai falando desses tópicos. Primeiro tem a questão da teoria da predestinação. Aí, isso aqui tem bastante a ver com religião, mas no final a gente vai chegar à questão do capitalismo. A teoria da predestinação, primeiramente, acho que ela foi elaborada pelo João Calvino, tem até uma doutrina que se chama calvinismo, onde quem seria salvo seria quem foi escolhido por Deus. Independente do que a pessoa fez, Deus escolheu a dele e falou, você está salvo. Depois veio o Martinho Lutero,
sobre ele eu não tenho muito conhecimento, mas acho que o Albert é um cara que já comentou bastante, acho que ele tem conhecimento legal de qualquer coisa, se ele corrige, né? Martinho Lutero veio e falou o quê? Não é bem assim, né? Não é que Deus escolheu, pronto, acabou, é seu destino isso. Nós vamos ser salvos ou não salvos de acordo com as escolhas que nós fazemos, né? Pela sua fé em Deus e principalmente pelo quê? Pelo que você faz nesse mundo terreno. Aí, por essa, mais até do que a sua própria crença, o que vai mais valer são as suas ações aqui, né? E dentro dessas ações, tanto o Martinho Lutero, o Max Weber aprofundou bastante nisso, que teria o quê? Um dever moral do protestante de se dedicar ao trabalho, né, e acumular riqueza, sendo um dever moral que ele tem com Deus, né? E aí, vamos continuar nesse caminho aqui, um tópico que ele fala sobre o desencantamento do mundo. Esse desencantamento seria o quê? Mais antigamente aí, da época dele para trás, havia uma crença de que o mundo era permeado por espíritos. E que, dependendo da forma como você manipulasse esses espíritos, eles poderiam ser benéficos ou maléficos para você, né? E aí chegou-se à conclusão aí, né, depois do protestantismo e tal, com essa análise que o Weber faz, que não, o mundo é mundo, tem lá Deus no céu, é uma esfera separada, sobrenatural, e o mundo não, é completamente terreno. Então, se o mundo é terreno, né, nós não precisamos nos preocupar com essas questões assim misturadas aqui. Nós temos um objetivo final, digamos, de salvação, de ir para o céu e tal, mas aqui é uma coisa totalmente material. E aí esse desencantamento do mundo seria o quê? Tirar essa visão, né, essa concepção de que o mundo é dominado por espíritos, esse mundo que nós estamos. A primeira acepção que ele tem de desencantamento do mundo vai ter a ver com o animismo. O animismo é exatamente isso que eu falei, que seria o mundo permeado por espíritos. E uma vez que você não tem mais esse animismo no mundo, você vai ter, por exemplo, os elementos da natureza, uma árvore, por exemplo, os ventos, o ar, por favor, sem piadas de estocamento. Aqui a árvore é árvore pronta, não tem nada de mágico nela, então eu posso manipular. Então o que eu vou fazer com essa árvore, com esse vento, com a água? A árvore eu vou cortar e vou transformar em lenha. O ar e a água eu posso transformar em energia, né? Então, começa a ver o quê? Acho que até escrevi, não. Vai ter uma manipulação da natureza. E aí, com isso, nós temos o quê? A revolução técnico-científica. Esse técnico-científico, eu posso comentar isso depois, e o técnico, a professora falou que hoje o Brasil, por exemplo, é muito tecnicista. Nós precisamos desenvolver um pouco mais do que? Mais essa parte científica para desenvolver tecnologia, né? Eu chego lá depois. E nessa revolução técnico-científica, o que o Weber analisou? Que enquanto pessoas de outras religiões, como os católicos, eles se aprofundavam mais em adquirir conhecimento na área de humanismo, né, na área de humanas, os protestantes estavam investindo mais nessa área técnica. E aí, quando veio essa revolução, isso encaixou melhor, né? E aí, tendo também em mente aquela questão que eu comentei do Martinho Lutero, da valorização do trabalho aqui, né? Ele dizia o quê? Que os protestantes, ao contrário de católicos, de outras religiões, eles davam muita importância ao trabalho por causa desse dever moral com Deus e também de acumulação, né? de acumular riqueza realmente. Porém, tinha um detalhe, ele diz que em outras religiões eles são mais, como posso dizer, são menos rígidos quanto à questão de ostentação. Então a pessoa, se ela ganha muito dinheiro e ela começa a gastar com si mesmo, né, coisas supérfluas e tal, outras religiões seriam mais tolerantes quanto a isso. E o protestantismo não, ele seria mais rígido. Então ficaria uma coisa meio difícil. Como que eu tenho que juntar muita riqueza, mas eu não posso ostentar? O que eu vou fazer com esse excedente? Aí é que ele vai cair nessa questão do livro. Ele fala que esse excedente que o protestante ele juntava, ele conseguia aquele essencial para ele viver decentemente, viver com conforto, mas sem ostentar. E esse excedente que ele fazia?
Se o cara era um comerciante, por exemplo, ele iria investir no próprio negócio dele. E aí, dessa forma, ele trabalhando duro, acumulando essa riqueza, esse excedente da riqueza, ele investindo ali no comércio dele, isso faria o quê? Ele iria fomentar o comércio, a indústria e tudo mais, e isso ia fazer o quê? Girar a roda do capitalismo. Então é por isso que ele chega nisso, que essa ética protestante seria esse, digamos aqui, ele mesmo coloca entre aspas, né? Que seria o espírito do capitalismo, porque o cara ele vai se dedicar bastante ao trabalho, ele não vai gastar, não vai torrar o dinheiro com ele mesmo, né, com ostentação, ele vai investir no próprio negócio dele, e isso vai gerando aí, digamos, novos empregos, vai gerando o mercado, né, e isso vai fomentar mais o capitalismo. Então, não sei se deu para entender legal, mas a parte que ele fala no livro, a relação dessa ética da religião com o capitalismo seria isso. Agora, deixa eu ver aqui, tem o Cleverson ainda para apresentar. Tentar falar rapidinho aqui. Só para fechar, professor, do Max Weber, geralmente, praticamente é isso mesmo. Mas como o pessoal, nos outros seminários comentaram algumas coisinhas, eu andei pensando em algumas coisas, queria também só fazer um breve comentário.